Fala, contador, contadora! Seja muito bem-vindo. Você está em mais uma aula da série Contador Gestor, uma série em que eu ensino um método para você construir uma empresa contábil autônoma, que funcione sem você precisar ficar no operacional o tempo todo apagando incêndio, resolvendo problema que as outras pessoas deveriam ter resolvido. Então é isso que eu quero te ensinar, esse método que passa por você se fortalecer como um gestor na contabilidade. Você saber como delegar tarefas, você saber como capacitar pessoas, você saber como modelar processos. É isso que eu te ensino dentro dessa série. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O meu nome é Pedro Neri, eu sou empresário da contabilidade, sou diretor da Contabilidade.net, que é uma rede de contadores consultores. Nós atendemos milhares de empresas em todo o Brasil e eu desenvolvi esse método para ajudar contadores a crescerem, porque eu acredito que as empresas precisam de ajuda e os contadores são os profissionais certos para ajudarem. São os contadores consultores, aqueles que levam prosperidade para as empresas, aqueles que ajudam na boa gestão. Agora, para esse contador atuar como um consultor, é fundamental que ele tenha conhecimento sobre gestão, para que ele possa ajudar as empresas. E é fundamental que ele tenha tempo, porque se ele não tiver tempo, como é que ele vai ajudar esse empresário a crescer? Então, para ter um conhecimento e ter tempo, ele precisa construir uma empresa contábil autogerenciável, um negócio contábil que funcione sem ele precisar estar ali no operacional o tempo todo. Então, por isso que é importante, se você quer ser um contador consultor, você também precisa ser um contador gestor, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Inclusive, quero te fazer um convite. Depois do período do imposto de renda, eu vou fazer um evento chamado Semana Contabilidade Sem Incêndio. Nesse evento, que vai rolar dos dias 6 a 10 de junho, eu vou te ensinar o passo a passo para você construir esse negócio contábil autogerenciável, para ele te proporcionar mais lucro e mais liberdade, para você curtir a vida, para você poder ficar com a tua família, para você cuidar mais de você, para você poder estudar mais, para você poder trabalhar mais, para você ter a liberdade de fazer o que você quiser. É para isso que serve a liberdade, para você escolher. Eu quero te ajudar a ter liberdade com o seu negócio contábil. Se você quer ter essa liberdade, então não perde a semana Contabilidade Sem Incêndio, porque lá eu vou te ajudar a construir essa tua liberdade. Beleza? Tema de hoje, como organizar os setores de uma empresa de contabilidade. Como fazer essa divisão de tarefas, como fazer essa organização, como separar os setores, em que áreas. Vale a pena eu unificar áreas técnicas, setor contábil, setor fiscal? Vale a pena eu ter células? Vale a pena eu subdividir os setores? Enfim, eu vou debater contigo essas diferentes formas de você estruturar uma empresa contábil e te ajudar a concluir qual é a melhor forma para você, porque você sabe muito bem que na gestão de negócios não existe certo ou errado. Talvez o que faz sentido para você não faz sentido para mim e vice-versa. O importante é a gente conhecer as diferentes opções para que a gente possa escolher aquela que mais se adequa ao nosso estilo, aos nossos recursos, às nossas condições. Eu estou aqui para te ajudar nesse cenário. Beleza pura? Maravilha, maravilha. Olha, não esquece, você que está no YouTube, de curtir aqui embaixo esse vídeo e de mandar para o seu sócio, para a sua sócia, para o seu gestor, para o seu funcionário, enfim, quem te ajuda nessa jornada de empreender na contabilidade. Vamos lá. Primeiro, por que organizar uma empresa contábil em setores? Deixa eu ir desde essa base para a gente poder refletir num ponto importante. Um alinhamento, né? Você não tem um escritório de contabilidade. Escritório é isso aqui. Escritório é essa sala aqui, esse cômodo, esse imóvel. Isso é um escritório. Você tem uma empresa contábil. Você tem uma empresa que presta serviços de contabilidade. Tecnicamente, não só serviços de contabilidade, também outros serviços. Afinal de contas, constituição de empresa não é contabilidade, folha de pagamento não é contabilidade. E as empresas contábeis também fazem serviços não contábeis. Não de hoje, há muito tempo já fazem isso. Mas você tem uma empresa. E uma empresa é um organismo vivo. Uma empresa é como se fosse um corpo humano. Você tem órgãos diferentes que fazem diferentes funções. Imagina só, se o teu pulmão, que tem a tua função principal de trocar gases, né? Botar para dentro do corpo oxigênio, colocar para fora o gás carbônico, imagina se o pulmão ao mesmo tempo tivesse que bombear sangue. Será que ia funcionar? Talvez não ia, porque as células, os tecidos do pulmão, eles foram desenvolvidos para fazer essa função específica de troca de gasosa. Ela não tem essa função mecânica de pressionar, contrair, descontrair para você bombear sangue. Quem faz isso é o coração, que é um outro tecido. Um tecido completamente diferente, com funções diferentes. E eu te pergunto, qual é o mais importante? Os dois.
Os dois são fundamentais. Não adianta você bombear sangue se esse sangue não tem oxigênio. Também não adianta você estar bombeando se o oxigênio não está ali para gerar a energia, né? Não gerar a combustão. Então, assim, você precisa ter os dois órgãos funcionando. Uma empresa contábil também da mesma forma. Ela tem vários órgãos e esses órgãos são diferentes. Esses órgãos têm funções específicas. E para a tua empresa contábil ter sucesso, você precisa que todos esses órgãos funcionem bem. Não adianta você ter lá, o meu setor de departamento pessoal é maravilhoso, porque eu tenho lá o fulano ou ciclano que garante lá. Maravilha, mas o seu setor fiscal também tem que funcionar. A sua área de marketing tem que funcionar, a tua gestão financeira tem que funcionar, porque senão o teu corpo está desequilibrado. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre como equilibrar o seu corpo, sobre como fazer com que essa tua empresa contábil tenha, na minha opinião, os setores necessários para que ela possa crescer e prosperar. O que eu vou te apresentar aqui é os setores que eu entendo ser dentro dessa nova visão da contabilidade, de empresas que agregam mais valor para o empresário, de empresas de contabilidade consultiva e empresas que crescem, quais setores você precisa ter no seu negócio para você desenvolver ele cada vez mais. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E óbvio, né, quando você divide melhor seus setores, você consegue organizar melhor os processos. Fica mais claro o que cada setor faz. Fica mais claro o que cada pessoa que compõe esse departamento faz. Fica melhor, inclusive, para você contratar essas pessoas. Você identificar qual perfil comportamental você precisa. Porque, veja só, mesmo dentro de um órgão, dentro de um setor, por exemplo, o setor fiscal, você precisa de pessoas fazendo funções diferentes. Quem vai atender o cliente tem um perfil, quem vai fazer análise se a empresa tem oportunidades tributárias é um outro perfil, quem vai fazer fechamento de impostos é um outro. Dependendo do tipo de imposto, são pessoas profissionais com experiência diferente. Uma coisa é você fechar simples nacional, prestador de serviço, outra coisa é você fechar empresas de lucro real. Então, assim, você tem dentro desse mesmo órgão partes diferentes, células diferentes, e você precisa organizar essas células. Então, o que a gente vai falar agora é exatamente sobre essa organização que vai te permitir você ter o teu negócio crescendo de maneira mais saudável. Mas você pode pensar assim, pô, Pedro, mas hoje eu não tenho condições financeiras de ter esse setor. Eu não tenho grana para ter essa galera toda. Eu não consigo subdividir minha empresa dessa forma. Tudo bem, talvez você esteja num momento de crescimento, início da tua jornada. Parabéns por você estar avançando. Mas é muito importante você ter clareza do que vem pela frente. Quando você é capaz de antever o que vem pela frente, você consegue se organizar hoje para chegar lá. É igual um casamento. Se você não coloca uma meta, você não casa, cara. Você tem que colocar uma meta, tem que colocar uma data. Colocou uma data, o dia chega. Enquanto você não coloca a data, ele não chega. Na empresa é a mesma coisa. Coloca a data, coloca a forma. Olha, eu quero ter essa empresa, eu quero ter essa organização. E você vai ver como essa organização ela vai chegar. É muito importante você intencionalmente construir a sua empresa contábil. A sua empresa não pode ser obra do acaso, não pode ser obra da sorte. Porque se você está sendo levado pela sorte, pelos ventos, saibam que os ventos mudam de direção. Uma hora o vento está para um lado, daqui a pouco ela vai para o outro. Então você precisa conduzir intencionalmente o seu negócio contábil. Isso vai te ajudar, inclusive, a você atrair novos talentos e reter as pessoas boas com você. Porque elas vão saber que na tua empresa contábil ela tem uma visão de futuro. Que na tua empresa contábil ela tem oportunidade de crescimento. E que ela pode, se ela der a contribuição dela, fazer esse negócio crescer junto com você. Então é muito importante você organizar os seus setores e ter essa visão de futuro até para você poder se motivar e motivar as pessoas, engajar essas pessoas no crescimento da sua empresa. Por isso que é tão importante você fazer essa organização, mais uma vez, da sua empresa contábil. Pelo amor de Deus, você tira isso da tua mente, se você ainda usa esse termo escritório de contabilidade. Talvez o máximo que você pode usar esse termo é para você fazer anúncio na internet, porque tem muita gente que procura por esse termo, aí você pode usar. Mas daqui para frente, você vai falar com a sua equipe, vai falar com o seu cliente, você tem uma empresa contábil, você é um empresário. Porque enxergar você próprio como um empresário é o primeiro passo dessa transformação. Você entender que você precisa, como empresário, exercer a gestão, a boa gestão da sua empresa. Isso que vai fazer você crescer. Beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui agora contigo. Você que está me assistindo no YouTube, você vai conseguir ver essa tela agora. E eu vou narrando o que está na tela para você poder entender bem o que eu estou te mostrando. Geralmente, uma empresa contábil é dividida dessa forma que está na tela. Ela é dividida nesses setores. Você tem de um lado o cliente
E aí vamos deixar claro, gente, o cliente, que é o verdadeiro chefe de toda empresa, o cliente é o patrão de todos nós, porque o cliente ele pode, numa tacada só, demitir todo mundo, do presidente ao estagiário. É só o cliente tirar o dinheiro de um lugar e botar o dinheiro no outro. É assim que funciona. Então, o verdadeiro chefe das empresas, inclusive dos donos das empresas, são o mercado. Nós precisamos atender requisitos dos clientes para que esses clientes estejam satisfeitos e se mantenham com a gente. Na contabilidade, nós temos o que nós chamamos no direito de contrato de trato continuado. Então, o contrato que ele se protrai no tempo, é tipo um casamento. E como no casamento, você tem que estar conquistando todo dia. Porque se você não conquista todo dia 5, esse cliente vai pensar, caramba, devo continuar com esse contador? Porque todo dia 5 você manda um boleto para ele pagar. Então, todo dia 5, você provoca nesse empresário uma reflexão se eu devo continuar ou não. É por isso que esse é um ato de conquista permanente. Você tem que estar sempre conquistando o seu cliente, sempre fazendo ele reafirmar os votos de casamento com você. É mais ou menos isso. E, óbvio, você tem que ter uma estrutura para isso. É por isso que esse assunto ele é tão importante. Você tem estrutura de pessoas e processos que te permitam cumprir aqueles votos que você fez para o cliente. Esses votos que estão documentados, ou pelo menos deveriam estar documentados em um contrato. Parênteses, se você não tem um bom contrato de serviços contábeis que te proteja aí em relação a e-social, a obrigações como DME, FDRINF, você precisa organizar isso. Eu tenho um modelo de contrato que eu vou disponibilizar aqui embaixo no link, aqui embaixo no comentário, um link para você baixar um modelo de contrato bem bacana, que te deixa bem resguardado de que para você cumprir essas obrigações, o cliente tem que mandar a parte dele primeiro. Então, entrega da escrituração contábil, tantas e tantas obrigações acessórias que você está sujeito, é importante que tenha um contrato que te dê clareza do que o outro lado precisa fazer primeiro para você fazer a tua parte. Beleza? Maravilha. Dito isso, as empresas contábeis geralmente se organizam dessa forma. Você tem um cliente de um lado e do outro lado você tem as áreas operacionais da contabilidade. E quais são essas áreas operacionais? Geralmente você tem aí... Cadê eu? Peraí. Agora eu estou me vendo. Eu não estava me vendo, desculpa. Você tem o departamento pessoal, que cuida das obrigações trabalhistas, folha, admissão, demissão, férias, e-social, obrigações acessórias, enfim. Você tem o departamento fiscal, que cuida das obrigações tributárias. Você tem o departamento da contabilidade, que cuida das demonstrações contábeis, pelo menos na teoria, né? A gente sabe que a pequena empresa, infelizmente, não colabora para que a própria contabilidade dela seja feita. Mas tem o departamento contábil e o departamento societário. Esse tem vários nomes ao longo do Brasil, né? É societário, é registro, é paralegal, enfim, mas que cuida do restante que os contadores resolvem, né? Alvará, certidão, guias, processos administrativos. Geralmente, essa é a estrutura de uma empresa contábil. E tendo na gestão uma diretoria, na maioria das empresas composta por um sócio ou um par de sócios fundadores, que cuidam dessa gestão do negócio contábil. Essa é a estrutura que a gente tem mais comumente nas empresas que tem um quadro aí de 4, 5 funcionários. Geralmente você tem aí um funcionário em cada setor que cuida dessas áreas. Maravilha, isso é um primeiro passo, na verdade não o primeiro é você vir do zero trabalhando sozinho. Esse já é um terceiro, quarto, quinto, sexto passo de evolução para quem está crescendo, isso já é uma grande conquista. O que eu quero te mostrar são outros passos que você pode dar adiante e podem te ajudar nessa organização. Primeiro, inclusive um debate aqui, tá? Existem algumas empresas que fazem uma fusão entre dois setores, entre o setor fiscal e o setor contábil. Tipo, mesmo o profissional, ele cuida das obrigações tributárias e cuida das obrigações contábeis, das demonstrações contábeis. Porque existe um contraciclo, dependendo da atividade econômica, um contraciclo desses setores, né? Você pega no início do mês, você faz as obrigações tributárias dessa empresa, gera guias de impostos, e no final do mês, em tese, você teria menos serviço, a depender da empresa, e você faria a parte contábil. Eu conheço muitas empresas que fazem essa união dos dois setores, então, na verdade, é um setor único de fiscal e contábil. Vou dar minha opinião, e aí preste atenção, isso é a minha opinião, não é a verdade dos fatos, não é o jeito que você deve seguir, é a minha opinião para você saber o que eu penso em relação a isso, e ver se faz sentido ou não. Eu não recomendo essa união, eu não recomendo essa fusão. Por quê? Porque são órgãos muito diferentes. O setor tributário lida com uma série de obrigações tributárias, obrigações principais, obrigações acessórias, por vezes lida com um espectro de clientes muito diferentes, seja de atividade econômica, comércio, indústria, serviço, produtos com tributação diferente, regimes tributários diferentes, localidades diferentes. Você sabe que o fiscal
cada ente federativo pode legislar, então cada estado tem sua legislação, cada município tem sua legislação. Então, assim, é uma área que tem um nível de complexidade grande, assim como a contabilidade também tem seu nível de complexidade. A contabilidade tem que seguir norma técnica, você tem CPC, você tem FRS, você tem a dificuldade que é você operar a contabilidade quando o cliente não te manda os dados. O cliente tem que mandar para você na contabilidade é dado, não é relatório, é dado para você importar para o seu setor contábil. Idealmente, setor contábil não lança nada. Setor contábil importa, analisa, concilia, interpreta e manda para o cliente. Quem tem que lançar são os outros setores. É o financeiro, puxa lá do patrimônio, puxa lá do fiscal, puxa lá do folha. Esse seria o ideal para o setor contábil. A gente sabe que as pequenas empresas, infelizmente, não colaboram. Elas não têm controle financeiro e não permitem, muitas vezes, essa importação. Então, você fica recebendo documento. Seja documento físico, papel, seja documento digital. Ainda assim, existe essa dificuldade. Então, são dois órgãos que, na minha opinião, são fundamentais, muito importantes e que são essencialmente diferentes. Então, na minha visão, unir esses dois setores, você está trazendo um risco para o teu cliente e um risco para a tua empresa contábil. Porque você está exigindo que esse profissional, existem algumas empresas que fazem dupla, né? Então, bota um do contábil no fiscal, mas ainda assim meio que fundido, né? Meio que unido. Você está exigindo que esse profissional tenha um leque de conhecimento e que, por vezes, ele não tem o conhecimento suficiente para atender todos os clientes. Então, ele pode estar colocando em risco o teu cliente final e talvez colocando em risco você, porque se der algum problema, você sabe, quem vai pagar é você. Você que toma o risco do negócio, não é teu funcionário. Então, minha opinião, não entendo ser a melhor estrutura para isso. Existe uma variação nessa história que é a célula. A célula é um outro modelo de negócio, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente, mas vou aproveitar e vou puxar agora. A célula seria quando você tem uma empresa contábil que tem um porte maior, que você já tem mais funcionários, e você começa a criar microsetores, por exemplo, por nicho. Então, de repente, você tem empresas contábeis que têm lá dezenas de funcionários em cada setor e atende nichos específicos. Eu tenho um nicho muito forte, por exemplo, de atacadistas. E aí você monta como se fosse um mini escritório de contabilidade com departamento pessoal especializado em atacadista, departamento fiscal especializado, departamento contábil especializado. Então, você monta essa célula, que é uma célula focada num segmento. Uma célula focada em hospitais, uma célula focada em corporação imobiliária. Esse modelo é um modelo que tem funcionado bem para empresas que atuam de maneira segmentada, porque você segmenta também a produção do serviço. Então, a parte contábil especializada, a parte fiscal especializada, a parte trabalhista especializada, a depender da atividade, a parte societária, né, do societário especializado. Assim, esse negócio faz holds, esse negócio envolve SCPs, enfim, faz sociedade de propósito específico, por exemplo, a depender do nicho, né, como a incorporação imobiliária. Então, o conceito de célula é diferente da união, da fusão, né? Tipo do Dragon Ball Z. A fusão eu não recomendo. A fusão ela é perigosa, porque você está pressupondo que o mesmo funcionário vai ter conhecimento técnico específico de duas áreas. A célula é outra história. A célula é você criar micro escritórios de contabilidade dentro da sua empresa contábil. E esses mini escritórios de contabilidade, eles sendo especializados em determinados nichos. Então, é uma estrutura, uma estratégia bem interessante. Claro que ela requer que você tenha um número maior de clientes, um número maior de funcionários e que, geralmente, essas células elas se subdividem de acordo com o nicho, com a atividade econômica, com uma peculiaridade. Beleza? Então, voltando para o organograma, temos aqui esse organograma tradicional que divide nas áreas pessoal, fiscal, contabilidade e societário. O que eu recomendo que você caminhe para você fazer? Eu vou compartilhar o nosso organograma que a gente tem na contabilidade.net. Não significa que é o melhor, tá bom? Mais uma vez, eu estou compartilhando nossa experiência prática. Aqui a gente ensina, aqui a gente mostra o que a gente vive. Eu vou te mostrar o que eu vivo, o que eu sei te dizer se funciona ou não funciona. Eu não vou te mostrar o que eu aprendi num livro. Aqui a gente mostra conhecimento de campo de batalha. Então eu vou te mostrar como é que nós estamos hoje. Não significa que isso não pode mudar amanhã. Pode mudar, uma empresa é um órgão vivo, lembra? Um organismo. Esse organismo vivo ele vai aprendendo ao longo do tempo. Então eu vou te mostrar como nós funcionamos, mas tenha clareza, tenha maturidade de que isso não significa que é o jeito que você vai ter que fazer. Eu estou só te compartilhando a nossa vivência prática. Beleza? Como é que funciona na contabilidade.net? E aí, explicando um pouco melhor, né, a contabilidade.net é uma rede de contadores consultores que nós integramos, nós associamos contadores a gente. Então, o contador terceiriza o operacional para a gente, terceiriza a gestão do negócio
e o contador cuida do relacionamento com os clientes atuais e da conquista de novos clientes. É assim que funciona o nosso modelo de negócio. Mas por dentro da Contabilidade.net, nós somos uma grande empresa contábil. É isso que a gente faz, é uma grande fábrica de processamento contábil. Então, a mesma organização que a gente tem é a organização que eu recomendo para empresários contábeis que estão crescendo. Porque essa estrutura vai proporcionar que você atenda centenas de clientes com menos funcionários, centenas de clientes com mais tecnologia. Ok? Como é que a gente faz hoje? Nós temos essa mesma divisão básica dos setores, pessoal, fiscal, contábil, societário. Eu vou te explicar um pouco melhor em relação a, de como esses setores se subdividem, né? Existe aí uma diferença que é a seguinte. Aqui na Contabilidade.net nós temos centenas de clientes sendo atendidos ao mesmo tempo. E existe um problema muito grave na contabilidade, né? No negócio contábil, que é o seguinte. O negócio contábil, ele não tem uma barreira entre o cliente e quem produz o negócio contábil. Então imagina só, você está lá fechando uma folha de pagamento. Então você está lá no teu sistema contábil com a tua folha de pagamento aberta. De repente o cliente da empresa B, você está fechando a empresa A, o cliente da empresa B te liga. Cara, você tem que pegar aquele sistema, muda da empresa A para a empresa B, tudo aquilo que você estava fazendo você perdeu, ele vai pausar onde estava lá, você vai para a empresa B para consultar a informação. E aí você começa a falar com o cara da empresa B. E ele fica 20, 30 minutos contigo conversando. Falando, conta da vida dele, reclama, e pede, e fala do tempo, e fala que tá calor, e fala que tá frio, e fala do mercado, até que ele chega e fala, pô, quero fazer a admissão de um funcionário. E aí ele manda para você as informações para fazer a admissão. E manda pela metade ainda, manda depois. É assim que funciona na contabilidade, não é verdade? É como se fosse, imagina só, você comprou um carro, vamos supor que você comprou, sei lá, um carro da Volkswagen, você comprou esse carro da Volkswagen, e a tua porta começou a gemer. Nheque, pô, carro novinho, cara, essa porta começou a gemer, não dá, eu vou ligar para a Volkswagen. Aí você liga lá para a Alemanha, para o cara que está fabricando o carro, ô fulano, para tudo, amigão, para tudo. Cara, a porta do meu carro tá gemendo, eu acabei de comprar esse carro, é um absurdo, para o que você está fazendo e vem consertar minha porta. Isso seria um absurdo, né? Porque é exatamente esse absurdo que acontece na contabilidade. O teu cliente, que ele tem qualquer dúvida, qualquer insatisfação, qualquer ideia, ele liga para quem está fabricando e manda ele parar a produção. Então, toda uma escala de produção que você tinha, todo um ritmo que você tinha, esse ritmo é quebrado, porque a toda hora tem um abençoado de um cliente pedindo alguma coisa. Isso nitidamente não funciona. Então, o que a gente faz? Eu quero dar essa dica para você. A gente subdivide os setores. Então, cada setor, fiscal, contábil, societário, ele é subdividido em 3 áreas. Esse é um insight poderoso para você. A depender do número de funcionários que você tem no teu time, essa subdivisão pode salvar teu time, pode aumentar em muito a produtividade do seu time. E qual é essa subdivisão? Vou pegar o exemplo no departamento pessoal. O departamento fiscal, por exemplo, tá? O departamento fiscal ele é subdividido em, primeiro, o setor de onboarding, o subsetor de onboarding no fiscal. O que cuida desse subsetor do onboarding? Ele cuida só dos novos clientes. Ele faz toda a parametrização dos clientes que entram na empresa do setor fiscal. Então imagina só, toda empresa que entra, você tem que cadastrar lá no teu módulo de escrita fiscal. Você tem que ir lá duplicar de um banco de dados de referência. Você tem que verificar os parâmetros do fiscal. Você tem que verificar os acumuladores. Tem que importar, dependendo do sistema contábil que você usa, né? Você tem que importar as notas fiscais. Tem toda uma parametrização para ser feita. Que se ela não for feita, você pode acabar sendo induzido a erro. Você tem que fazer uma mini auditoria para ver se não tem nenhuma declaração que não foi entregue. Porque não pode, depois de 4, 5, 6 meses, você fala, ih, caramba, não foi entregue uma declaração do ano passado. Aí o cliente vai perguntar, pô, peraí, como é que você não viu isso antes? Por que você só está me avisando agora? Então, essa fase do onboarding, ela precisa ser muito bem cuidada. Se você não tiver uma pessoa, ou a depender do teu volume de clientes, um grupo de pessoas que cuida desse onboarding, você pode já estar dando uma frustração para o teu novo cliente no primeiro momento. E quando você faz um onboarding mal feito, geralmente você destrói essa relação. Você prejudica a relação com o cliente e esse cliente não fica muito tempo contigo. Então, o subsetor de onboarding, ele ajuda você a fazer essa parametrização inicial e essa carga inicial no fiscal, no contábil, no departamento pessoal, no societário. Você não precisa criar pasta do cliente, verificar os alvarás dele, alvará de corpo de bombeiro, alvará de funcionamento, alvará de localização, certidão. Tudo isso quem faz esse subsetor de onboarding.
Então, primeira subdivisão dos setores. Segunda subdivisão dos setores é a subdivisão do setor de suporte ou atendimento. E essa segunda divisão, ela separa da terceira, que é da parte de processamento. A gente separa atendimento de processamento. Por que essa separação? Para a gente evitar esse efeito de interrupção o tempo todo. Porque, por vezes, o cliente está precisando de uma declaração de faturamento. Cara, eu preciso ir no banco, preciso de uma declaração de faturamento. Aí você vai parar o teu profissional do setor fiscal, que está ali focado numa apuração de ICMS, que tem um risco embutido danado, ele vai parar para tirar uma declaração de faturamento? Ou para tirar uma segunda via de imposto? Quando você separa o subsetor de atendimento do subsetor de processamento, você mantém focado um grupo de elite, no sentido elite não porque eles são melhores do que os outros, não é isso, mas um grupo focado em processar. Eles vão processar. É um time que vai estar focado em fazer imposto. Cara, são 150 DAIs que eu tenho que gerar hoje? Beleza, eu vou gerar 150 DAIs. Ninguém vai me interromper. E aí você consegue ter foco para você cumprir aquela produtividade maior. Por outro lado, você tem um outro grupo de pessoas, ou a depender da tua empresa, uma pessoa, enfim, depende da tua estrutura, que vai cuidar de relacionamento, de dar um atendimento mais rápido para o cliente, de tirar dúvidas do cliente, de repente trocar bate-papo com o cliente. Tem cliente que quer ser ouvido, fazer uma ligação de vídeo, uma ligação de áudio. E veja que quando você faz essa subdivisão, você consegue, dentro da mesmo setor, você ter perfis comportamentais diferentes. Veja, alguém que trabalha no subsetor de processamento tem que ter uma pessoa com uma capacidade analítica muito maior, uma pessoa muito mais detalhista, uma pessoa muito mais centrada, focada no trabalho. Geralmente tende a ser uma pessoa mais introspectiva, tende a ser uma pessoa mais detalhista, que é um perfil diferente desse subsetor de atendimento. Esse pessoal do subsetor de suporte é uma galera mais relacional, é uma galera mais comunicativa, mais paciente, porque tem que ouvir o cliente. Então, veja que dentro do mesmo setor, são sub-órgãos fazendo funções diferentes. Assim como o coração é dividido. Você lembra que o coração tem 4 cavidades? Cada uma daquelas, ventrículos, enfim, ele tem funções diferentes dentro do mesmo órgão. Quando você divide o teu setor em funções diferentes, você consegue mais produtividade dessas pessoas, mais eficiência desses processos. Então, uma dica poderosa, a depender da estrutura que você tem na sua empresa, você subdividir esses setores em 3 subsetores. Onboarding, ongoing, que é o processamento, e o suporte. Essa subdivisão, ela aumenta a produtividade do seu time imediatamente. Você vai conseguir atender mais clientes com a mesma quantidade de funcionários. Você vai conseguir deixar os seus clientes mais satisfeitos e você vai conseguir deixar o teu ambiente de trabalho, o teu cliente interno também mais satisfeito. Só por essa divisão de funções. Olha só, meu amigo e minha amiga, essa sacada, se você implementar, você vai ver o resultado imediato. Óbvio que você tem a transição, você vai ter que liderar essa transição, mas o resultado vem. Beleza, vamos voltar para o organograma. Então, já te disse que no organograma nós temos esses setores. O que ocorre é que esses setores eles são subdivididos em novos subsetores. Talvez você ainda não tenha feito essa subdivisão e eu te convido a debater isso com o seu time, de subdividir o seu time. E o que eu quero te dizer é de você trazer novos setores. Eu entendo que uma empresa contábil, dentro desse novo modelo de contabilidade consultiva, essa empresa contábil que cresce, ela precisa ter alguns novos setores que são fundamentais. Primeiro, o setor de sucesso do cliente. O que é o setor de sucesso do cliente? Do inglês é o CS, o Customer Success. Esse setor de sucesso do cliente é o setor que ele não fecha imposto. Ele não fecha folha de pagamento. Ele não fecha contabilidade. Ele não faz, entre aspas, nada, a não ser se relacionar com seus clientes. A não ser acompanhar se o teu cliente está feliz com a relação que você tem com ele. É um setor de atendimento. É um setor de atendimento humanizado. E aí você pode perguntar, pô Pedro, mas você não acabou de me falar que você vai criar um subsetor no departamento pessoal de atendimento? É verdade, mas esse subsetor de atendimento do departamento pessoal, ele fala só das coisas do departamento pessoal. Ele fala de admissão, demissão, férias, recálculo, tira dúvida, IE social vai ou não vai, ISST. Ele cuida dos assuntos técnicos do departamento pessoal. O que eu estou te propondo é você ter um setor que não vai cuidar dos assuntos técnicos, vai cuidar da gestão do seu cliente. Vai cuidar do relacionamento do seu cliente com a sua empresa contábil.
É basicamente o que acontece, por exemplo, o gerente do banco. Se você tem um gerente de banco, é daquela época do gerente de banco físico, esse gerente virou digital, mas você tem um gerente que ele é um gestor de relacionamento, é um gerente de conta. Ele está ali se comunicando, se relacionando contigo. Se você precisar de empréstimo, ele vai lá e encaminha para o setor de empréstimo. Se você precisar de um cartão de crédito, ele te encaminha para o setor de cartão de crédito. Ele não mete a mão na massa para resolver, mas ele cuida da parte mais importante, que é da tua confiança, do teu relacionamento. Então, a minha dica é você criar esse setor de sucesso do cliente, porque é esse setor que vai te libertar da operação. Geralmente, os empresários contábeis, eles vão se libertando da operação técnica, né? Folha, impostos, contabilidade, societário, mas eles continuam presos numa parte, que é no relacionamento com os clientes. E aí você começa a ficar preso e o cliente te demandando o tempo todo, quer falar com você o tempo todo, quer que você ouça todos os problemas. A depender do número de clientes que você tiver, fica inviável. Então, se você está crescendo, você precisa de um setor de sucesso do cliente para te suceder nesse atendimento. Para que seja um setor que vai dar um atendimento humanizado para o teu cliente, para que ele se sinta bem acolhido e você consiga ter paz de espírito. Então, pegando o exemplo da admissão, quando um empresário quer fazer admissão, cara, ele quer contar, olha, vou contratar um funcionário novo, ele vai fazer isso. Esse setor de sucesso do cliente vai ouvir tudo. E agora o que vai para o departamento pessoal? Vai a ficha admissional com os documentos, acabou. Então, esse setor de sucesso do cliente, ele vai conseguir te dar um atendimento melhor para o teu cliente, ele vai conseguir livrar você, contador, desse atendimento direto com os seus clientes, você vai ficar só com os grandes clientes, só com aqueles clientes mais estratégicos mesmo, que você quiser atender, e ainda assim, esses clientes que você quiser atender, você pode levar esse profissional de sucesso do cliente do seu lado, para ser seu, entre aspas, secretário executivo, que vai dar andamento em tudo aquilo que foi combinado. Então, o primeiro setor que eu te recomendo ter, esse setor que está aqui em consultoria, tá vendo? É um setor mais próximo do cliente, é o setor de sucesso do cliente. Na nossa empresa, quem faz o sucesso do cliente são os contadores associados. Mas você pode replicar esse modelo, a depender do seu tamanho, da tua estrutura, e você criar um setor de sucesso do cliente para fazer isso. Beleza? Outro setor que é fundamental, o setor de BPO financeiro. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não está fazendo BPO financeiro, você está perdendo dinheiro. Os seus clientes precisam de ajuda na gestão financeira. E se até agora você não ofereceu isso para ele, cuidado, algum aluno meu vai oferecer. Porque eu, pessoalmente, já formei mais de 3.000 contadores a fazer BPO financeiro. Se você não ajudar o teu cliente a fazer a gestão financeira, alguém vai tomar esse cliente de você. Porque o empresário valoriza muito mais a clareza financeira do que a obrigação acessória que ele nem vê. DCTF, FDRINF. Ele não faz a menor ideia do que é isso, não agrega valor nenhum para ele. Agora, dar clareza do financeiro para ele agrega. Então, você precisa ter um departamento de BPO financeiro se você quiser crescer nessa área, intencionalmente avançar nessa área do BPO financeiro. Então, ter um departamento de BPO financeiro é importante. Inclusive, a depender do teu volume, né? A gente aqui tem centenas de clientes nessa área, subdividindo ele também. Onboarding, ongoing, né? Processamento e relacionamento. Esse é um outro setor que eu recomendo que você tenha. Mais um setor que é importante, um setor de onboarding. Pô, mas Pedro, peraí, cara, você não me falou que você está subdividindo o setor fiscal, que tem um subsetor de onboarding? Por que você precisa de um setor de onboarding? Se cada setor já não tem um onboarding? Mais uma vez, eu estou compartilhando como a gente faz na contabilidade.net. Não significa que é o jeito que você vai fazer. Mas para a gente, nós precisamos de um setor de onboarding dedicado. Porque, vamos lá, esse documento, esse código de acesso ao Simples Nacional, esse certificado digital, não chega no setor espontaneamente. Se não tiver alguém para liderar essa busca de informação da antiga contabilidade, do cliente, do empresário, ela não chega. Então, esse setor de onboarding é o setor que vai conduzir a entrada do cliente. É o setor que vai pegar o cliente pela mão e explicar tudo que ele precisa mandar para a gente. Todos os códigos de acesso, a procuração que tem que ser feita, se o cara tem com o certificado digital inválido, né, vencido, fazer um novo certificado digital, liderar esse trabalho. Porque, mais uma vez, se você erra no onboarding, é difícil você recuperar a relação. A primeira impressão é que fica. Se o cara já teve um trauma contigo no onboarding, ele dificilmente vai ficar com você bem feito. Então, você ter um setor de onboarding te ajuda, especialmente se você tem muita entrada de clientes. Na contabilidade.net são mais de 100 clientes por mês. Então, eu preciso ter um setor que vai cuidar só disso, só da entrada desses clientes,
para poder gerenciar quem mandou o documento, quem não mandou, que dia o contrato começa, que dia ele não começa. Esse mesmo setor de onboarding, ele pode cuidar da saída de cliente também, então ele cuida da entrada e da saída. Enfim, minha recomendação é você ter esse setor de onboarding. Por fim, tem aqui o setor de cobrança, aí depende muito do teu volume de clientes, você tem a cobrança dos inadimplentes, mas aí vem os setores de gestão. Os setores de gestão, não vamos avançar muito nisso, porque cada setor de gestão tinha que ter uma aula como essa, né? E eu me comprometi a fazer essa aula bem rapidinha para a gente não estourar muito o nosso tempo. Mas você tem que entender que a gestão é aquela que dá suporte para as áreas. Então, você precisa ter uma gestão que consiga dar suporte para cada departamento da tua empresa. Cada departamento é um órgão, e cada um desses órgãos precisa de apoio. Precisa de apoio especialmente de 4 pontos. Preste atenção que eu vou te dizer. Ele precisa de apoio de pessoas. Então, é importante você ter um trabalho de recursos humanos que você consiga contratar pessoas certas, treinar e desenvolver essas pessoas. Se você tem uma empresa contábil com 30 funcionários ou mais, você já precisa de alguém de recursos humanos interno. Se você ainda não tem essa pessoa, ela está fazendo falta, você pode ter certeza. Essa pessoa ela seria muito importante para o seu crescimento. Então, alguém que cuida de pessoas, que cuida de engajar essas pessoas, de trazer a pessoa certa para o lugar certo, de desenvolver a pessoa e de desligar as pessoas que não estão mais engajadas. Então, alguém de RH. Você precisa de alguém com foco em processos. Alguém que seja capaz de pensar e otimizar processos. Por exemplo, pessoas que têm conhecimento na área de ISO 9001, por exemplo, em sistemas de gestão da qualidade. Porque essas pessoas vão te ajudar a documentar os seus processos, para que você não fique com conhecimento travado na cabeça do funcionário, para que você não fique pegando o conhecimento emprestado com o funcionário, para que o conhecimento seja internalizado na empresa, através de procedimentos, instruções de trabalho, políticas, processos. Então é bom ter alguém com foco nessa gestão de processos, para repensar os processos, para documentar os processos, para otimizar os processos, para ter indicadores dos processos. E o terceiro suporte que as empresas precisam, que os setores precisam, é o suporte de tecnologia. E aí a tecnologia, tanto a tecnologia hardware, que é alguém que vai pegar o computador, ver se o computador está funcionando, se está tudo certinho, mas especialmente a tecnologia de software. De você garantir que os sistemas que você está usando, eles são utilizados com eficiência. Que as pessoas estão treinadas para usar aquela ferramenta. E pode parecer bobeira, mas ferramentas mais simples como e-mail e agenda, tem muita gente que não sabe usar, porque ninguém ensinou. Então essas 3 áreas são áreas de suporte. Elas não são áreas que devem mandar no funcionário. Elas são áreas de suporte. É um organograma, não dá para representar aqui na imagem, né, porque ele não foi desenhado dessa forma, mas é um organograma matricial, em que você tem setores que têm seus funcionários dentro desses setores. Então você tem lá a liderança operacional, por exemplo, o supervisor encarregado, aí você tem um analista, você tem um assistente, auxiliar, estagiário, você tem essa hierarquia, mas transversalmente você tem essas áreas de pessoas, processos, tecnologia, financeiro também, dando suporte para que essas áreas possam funcionar. Essa é uma estrutura que grandes empresas contábeis utilizam para que elas tenham mais produtividade. E com isso você conseguir acertar mais, você fazer o teu órgão, o teu organismo funcionar melhor, porque cada órgão vai estar funcionando aprimorado. E aí você pode perguntar, pô Pedro, legal, mas eu não tenho essa estrutura de gestão. Eu não consigo ter alguém focado em tecnologia, eu não consigo ter alguém focado em pessoas, eu não consigo ter alguém focado em processos. Eu também não tinha. A gente quando começou, você sabe, a gente começou do absoluto zero. A gente começou com um cliente na contabilidade. Nós fomos crescendo e à medida que fomos crescendo, nós fomos organizando e colocando as pessoas nos lugares certos. Mas enquanto você não tem essa pessoa, deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que fazer essa função. Você, dono da empresa, você, gestor contábil, você tem que dar esse suporte de pessoas, processos e tecnologia. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. O teu funcionário não vai saber fazer isso. É muito difícil você ter um funcionário que tenha mentalidade e atitude para aprimorar essas 3 áreas. Essa geralmente é uma área que requer uma energia que só o empreendedor tem. Ou então os grandes funcionários, né, os profissionais já com cargo de maior, mais maduros, né? E aí você consegue, quando você tem pessoas especializadas, você contrata um gestor de recursos humanos, ele vai te ajudar. Agora, enquanto você não tem grana para isso, você tem que fazer. Então, meu amigo e minha amiga, que eu estou te mostrando aqui uma estrutura organizacional para que você possa preparar a tua empresa contábil para crescer. Essa é uma aula mais focada para empresários contábeis um pouco maiores,
que já estão numa estrutura de aceleração. Mas como eu te disse, se você ainda não chegou lá, mas você colocar isso nas tuas intenções, se você mentalizar isso e modelar isso, eu tenho certeza que cedo ou tarde você vai chegar. Porque se eu cheguei, você também pode chegar. Não tem nenhum super-homem aqui, são pessoas comuns, mas comprometidas. E se você está assistindo esse vídeo até agora, eu tenho certeza que você é comprometido. E, portanto, eu posso te afirmar, você também consegue. Então, com isso, encerramos nossa aula de hoje. Quero pedir mais uma vez, se você curtiu esse conteúdo, um conteúdo avançado de gestão de pessoas e processos, aqui embaixo tem um botãozão inscreva-se, vermelho. Clica nesse botão para você receber mais aulas como essa. Clica no sininho de notificações que tem aqui do lado, porque você vai ser avisado quando eu publicar novas aulas como essa. E me dá também aqui um curtir, um joinha, porque isso mostra para mim que esse conteúdo foi valioso para você. Nossa, minha voz está ficando até rouca. Vou encerrando agora. Beijo no coração. Nos vemos já já. Tchau, tchau.